Olá, boa tarde. Eu gostaria de, nessa tarde, tomar um pouquinho do seu tempo. Eu não fui trabalhar hoje porque está muito frio lá fora e nessas condições muito difícil porque eu tenho que ficar do lado de fora, às vezes 8 horas por dia, e num frio de menos 10 graus, como por exemplo hoje, apesar de toda a roupa que a gente coloca, às vezes não é suficiente. Estou tirando tempo para descansar de uma certa forma, né? Estou precisando também, eu acho que eu tenho aí bem uns 17 para 18 anos que eu não tiro uma semana cheia, né, de férias. Às vezes eu tiro momentos com a minha família, finais de semana, então ficando em casa. Isso tem sido bom também, apesar da gente parar e às vezes as contas chegam, a gente tem que pagar, o dinheiro que a gente esperava não vem, mas ao mesmo tempo o Senhor supre todas as nossas necessidades, né? Então eu sou muito grato ao Senhor por isso. A minha esposa foi trabalhar e eu fiquei em casa juntamente com a Clara, que não tem aula hoje. A Lia está trabalhando, olha só que coisa, né? E resolvi lavar roupa, né? Silvana havia pedido para Clara fazer isso, eu resolvi pegar e botar ali embaixo e a máquina é bem aqui mesmo. Então a gente vai lavando e a gente pode ter esse momento aqui também juntos. Eu gostaria de falar com você uma coisa muito interessante. Ah, eu não sei se dá para me ouvir bem, eu espero que sim, mas eu gostaria de falar com você uma coisa bastante interessante. Uma coisa interessante é a respeito daquele incêndio que nós estamos tendo na Califórnia, fica bem longe daqui. A distância é mais ou menos de como você sair, talvez, de Vitória, no Espírito Santo, até chegar lá em Manaus, talvez, por aí, ou Belém. Então, mais ou menos essa distância de carro, dirigindo, né? As condições são outras, porque as estradas são muito boas aqui, mas a distância é bem longa. De avião dá mais ou menos 7, 8 horas de viagem, né? Não é tão perto assim. Então, é como se a gente estivesse aqui, como se fosse o Nordeste brasileiro, pro lado ali da, mais ou menos pro lado do Ceará, e tivesse que ir para o outro lado, não é? É bem longe. Então, lá está havendo esse incêndio, já está 95% do incêndio controlado, mas mesmo assim ceifou vidas, né? E eu acho que está 95% controlado, mas ainda tem pessoas desaparecidas, a gente não sabe. Cada vez eles acham um corpo, né? Muitas casas foram perdidas, muitos bens materiais, pessoas ricas, pessoas não tão ricas, mas de qualquer forma são bens, né, que foram ali queimados, né? Acho que a contabilidade é mais ou menos de 95 pessoas mortas até agora que eles acharam, né? Nesse tempo de incêndio que já dura algumas semanas e que todo ano acontece. Não tem uma forma de se prever isso. O local é muito seco, então queima mesmo, né? E propício ao fogo, né? Então qualquer coisa pode iniciar o fogo, qualquer coisa. E isso acontece. A Califórnia é assim. Lá sempre teve esse problema com fogo. Como pode acontecer em qualquer lugar, não é? Falando sobre fogo, fogo é um negócio tremendo, né? Eu costumo pensar o seguinte, que o mesmo fogo que assa o pão é o mesmo que destrói, não é? E não é interessante? É o mesmo que assa o bolo, que cozinha, é o mesmo que destrói, é o mesmo que tira vidas. Não é? É uma coisa muito interessante. O mesmo pão, por exemplo, que a gente usa à mesa, né, na ceia, é o mesmo que é assado no fogo, é o mesmo é o mesmo fogo que destrói, não é? A mesma água que batiza é a mesma água que mata. Não é? Essas são as coisas da vida. Não é? A mesma água que é usada para o batismo, para banho, para beber, para fazer as coisas. Mas é a água que mata também. Não é? Então cada coisa tem a sua utilidade, cada coisa no seu lugar, e cada coisa tem o seu perigo. Né? Inclusive comer pão demais acaba matando também. Né?
porque cria uma situação ali na barriga muito grande, né? E vai engordando, e vai engordando. Isso é interessante, essas coisas. Falando sobre fogo, fogo é um negócio tremendo, né? Eu vejo aí muitas, às vezes, religiões carismáticas, né, falando sobre o fogo, né, e desce fogo, e desce fogo. Olha, fogo é um negócio doido, né? Fogo é julgamento hoje. O fogo ele virá para julgar, não é? Ele não vem mais para como bênção no sentido de que a pessoa vai ser atingida por um fogo espiritual e que as coisas. Não, não vai não, isso não existe. Fogo é julgamento, né? Fogo ele virá para destruir esse mundo que hoje nós habitamos. É o que vai acontecer. Não adianta, eu posso pular, espernear, mas não vai ter outra solução para esse mundo a não ser a destruição. Está fadado a destruição, não é? Nós vemos no dia a dia todas essas coisas acontecendo, as mortes acontecendo, e quanto mais isso acontece, mais se aproxima, né, aquele grande dia do Senhor, né, quando Ele levará a sua igreja, voltará depois, 7 anos, para julgar esse mundo e desfazer completamente, refazer o local onde aqueles que sobreviverem aqui vão habitar. Eu creio nisso. Não é? Eu creio nisso e a Bíblia deixa isso bastante claro, né? Quando haverá um ano, um período de paz, de 1000 anos, Satanás vai ficar preso e não haverá mais motivos para pecar, não é? E uma pessoa de 100 anos é como se, não vai fazer diferença com uma pessoa de 700 anos, todo mundo vivendo ali, se não pecar, não morre naquele período. É muito interessante. Mas, falando sobre o fogo, né, eu fico impressionado às vezes com as pessoas como elas tratam nessa questão, inclusive religiosa, a questão do fogo. Não tem nada a ver essa coisa de querer aplicar o fogo dentro desse sistema religioso que nós temos aí, porque na verdade esse fogo vai destruir todo esse sistema religioso que nós temos hoje, né? Que eu não faço parte, mas eu fiquei só com Jesus. E é sobre isso que eu queria falar com você também, não é? Para evitar esse fogo destruidor, e a Bíblia fala que é um fogo destruidor, é um fogo que vai queimar e não vai. E o bicho não vai morrer, o verme, né? A Bíblia fala isso lá em Marcos, quando fala que o fogo vai queimar e o seu verme não vai morrer. Olha só que coisa, né? Queimando para sempre. Já pensou isso? Uma coisa terrível. É como se você ficar queimando para sempre. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, e em Marcos, no Evangelho de Marcos, fala isso, né? Até marquei aqui para a gente ver, mas está aqui no capítulo 9, quando fala, né? Que, capítulo 9, 44, 42, mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, aqui está falando lá para os judeus, né? Mas de qualquer forma se aplica também a essa questão da destruição do fogo, mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha só, não sou eu que estou dizendo. Jesus é quem disse isso. Onde, aí vem o 44, o verso 40, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Não se apaga. Olha que coisa tremenda, né? Essa questão do fogo. Então tem gente invocando o fogo aí dentro das chamadas igrejas, né? Invocando o fogo, invocando o fogo. Conheço até uma história, meu pai contava, quando eu era bem pequeno ainda, meu pai contava uma história a respeito disso, que numa certa igreja lá, não sei se isso é verdade ou não, mas meu pai contava isso, porque ele tinha horror a essas coisas, e ele dizia o seguinte, que uma vez um pastor famoso lá foi pregar e pediu para um dos seus membros, né, para que levasse uns colchões para cima lá da comieira do local, do forro, e lá de cima tocasse fogo, a hora que ele falasse, né, desça fogo, e que lá de cima aquele membro daquela denominação, né, aquele crente lá,
jogasse aqueles negócios queimando lá embaixo, no meio do fogo. Eu creio que isso seja uma piada, né? Mas faz sentido. E de repente foi jogando, jogando, e no meio daquele povo, e aquele foguinho descendo pelo buraco, e de repente, quando acabou o fogo, o pastor lá embaixo começou a gritar ainda, né? Fogo do céu, desça fogo, mas tinha acabado o colchão, né? Aí o cara gritou lá de cima, né? Acabou o colchão, que ele estava tocando fogo, era colchão de palha naquela época, né? Acabou o colchão. É muito disso. Não precisamos viver nessa época, porque isso, olha, um negócio tremendo essa questão do fogo. O fogo tem destruído. O mesmo fogo que tem destruído é o mesmo fogo que assa, né? A gente tem esse entendimento de que o fogo agora, esse entendimento é bíblico, de que o fogo agora é para a destruição, assim como a água um dia foi para a destruição, né? Eu gostaria de falar em relação, então, ao pão que é assado no fogo, né? Já que nós não precisamos entrar nessa questão do fogo e não vamos lá para o fogo, quem crê em Jesus não vai para o fogo, não. Quem crê em Jesus é salvo, crê, entrega a sua vida a Ele, é salvo eternamente. Não tem que lutar por isso, não tem que fazer nada, não tem que fazer esforço. Você consegue imaginar uma pessoa lá se afogando dentro da água e não consegue nadar e não consegue sair e vai morrer e alguém vem e tira ela de lá? Quem é que tira ela de lá? É o salva-vida. Então ele não consegue fazer nada por si próprio. Oh, bate as mãozinhas aí para você sair da água. Não. Essa é a representação de Jesus que vai lá e tira a pessoa, o afogado de dentro da água, né? E esse Jesus que é o salva-vidas, esse Jesus que salva vidas, é o mesmo que é o pão da vida. Olha só, coisa tremenda, não é? Uma coisa tremenda. Jesus, o pão da vida, lá em João 6, no capítulo 6, a partir do versículo 25, fala sobre isso, né? Esse mesmo Jesus que é o caminho. Esse mesmo Jesus que é o caminho, a verdade, ele é a vida. Esse mesmo Jesus que é a porta, não é? Esse mesmo Jesus que é o pão, esse mesmo Jesus que é a água, que quem beber não terá sede, não é? Filho de um Deus que é o fogo consumidor descrito na carta aos Hebreus. É o fogo, Deus é um fogo consumidor. Não devemos brincar com Deus, não é? Nós cremos em Jesus, somos salvos por Ele e temos a consciência de que aqueles que não creem se darão conta diante de um Deus consumidor. É um fogo consumidor, não é? Então, quando você crê em Jesus, você automaticamente, sem fazer mais nada, a não ser crer. Você não precisa perseverar e parar com isso ou parar com aquilo. Não, Jesus pode mudar você, transformar a sua vida aos poucos. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é crer em Jesus, entregar sua vida para Ele e aceitar e se alimentar desse pão descrito aqui no Evangelho de João. João, o apóstolo do amor, né? Se a Bíblia hoje não existisse mais, existisse só o Evangelho de João, seria o suficiente para termos tudo que nós precisamos para entender toda a Bíblia no Evangelho de João. Que maravilha, não é? Era o discípulo mais novo, então foi o apóstolo que morreu mais tarde, não é? Ele morreu velho e nos deixou esse livro tremendo, esse evangelho tremendo, falando do amor de Jesus. Por sinal, a Bíblia só fala do amor. Desde o primeiro versículo até o último versículo é a história de Jesus, falando do seu amor, da sua vinda, do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição e que está vivo hoje. Desde o começo ao fim, desde a criação, Jesus estava lá. No meio, Jesus estava lá. Agora no final, Jesus estará lá. Creia nisso. Ele estará lá para julgar. Primeiro para nos levar com Ele. Depois para voltar e julgar aqueles que não creram nele. Por isso que eu estou dizendo para você
você precisa crer, né? A Bíblia fala que não precisamos fazer esforço nenhum. Paulo se refere a isso dizendo o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. Não preciso ver, fé. Isso não vem de vós, de mim. É dom de Deus. Não vem das obras. Posso fazer qualquer uma, não vem delas. Não vem das obras. Para que eu não me glorie. Porque amanhã ou depois eu vou dizer assim: não, eu trabalhei na minha salvação. Não. A salvação é de graça. O Evangelho que nós conhecemos é o Evangelho da graça de Deus. Grátis. É grátis. Ele morreu por mim e por você. Por isso que é de graça. Por isso que eu não preciso fazer nada. Por isso que depois eu não preciso ter mérito nenhum. Porque eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Porque Jesus morreu por mim. E Ele é o pão que me alimenta. Ele é o pão que pode alimentar você. Se você crer em Jesus como seu Salvador, né? Eu gosto muito desse texto. E eu passei bem aí umas 2 semanas já me alimentando dele, porque ele é muito rico, né? E eu vou ler com você. Não vai levar muito tempo. Quando diz que Jesus é o pão da vida. E não só isso, a água também. No capítulo 6 de João, no versículo 25, ele diz assim: e achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, ou seja, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Porque Jesus tinha feito aquele milagre dos pães. Você lembra? Talvez você conheça a história. Se não, é bom, nós vamos falar sobre isso uma outra hora. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. No versículo 28, perguntaram, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Olha só que resposta maravilhosa de Jesus. O que nós podemos fazer para fazer boas obras? Fazer a sua obra? O que nós precisamos fazer, Jesus? Mestre, Rabi. Olha só o que Jesus responde. A obra de Deus é esta, que criais naquele que Ele enviou. Está aqui, não sou eu que estou dizendo. A grande obra. É só crer. Então essa é a grande obra. Vejo gente assim tão preocupada. Não, porque eu tenho que fundar uma igreja e fazer uma grande obra. Eu tenho que sair pelas ruas evangelizando. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vou usar a internet. Olha, meus irmãos, podemos usar. Olha, meu querido amigo. Né? E talvez você esteja enfiado num lugar desse aí, que fica pregando esse tipo de coisa para você. Dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo. Enquanto Jesus responde aqui: a obra de Deus é essa, que creais naquele que me enviou. Crê em Deus, que enviou Jesus. Perguntaram então: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e te creamos? Que operas tu? Olha só, ainda não tinha entendido. Nossos pais comeram maná no deserto, aquele pão dado lá, que era a própria representação de Jesus. Do céu dei-lhes pão a comer. Jesus aí responde: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha só, aí vem eles pedindo, né? Quero pão. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, dá-nos esse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Uau! Aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é essa, que eu não perca nenhum dos que ele me deu,
mas que ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu não vi Jesus. Você viu? Não, eu não. Mas eu creio, porque é a palavra dele. E nesses dias aí, quando as coisas, né, são tão politicamente corretas, né? Eu em alguns pontos até acho legal essa coisa do politicamente correto, que evita muita coisa, mas eu tenho birra dessa coisa do politicamente correto quando tenta suprimir, né, ou sei lá, tenta eliminar essas coisas tão óbvias. Não é? Não, Bíblia não, esse negócio é muito antigo, nós vivemos numa outra época. Bíblia não, porque ofende muitas pessoas que não creem nela. Eu não quero saber disso, eu quero saber que eu creio. Eu gostaria muito que você também cresce nesse Jesus que eu creio. E vou te dizer mais, é um Jesus que permite coisas na minha vida, como por exemplo, às vezes um mal. Eu não estou aí preocupado com isso. Permite que às vezes eu passe algumas necessidades. Não estou preocupado com isso. Já fiquei, já estive muitas vezes, hoje não mais. Não é o Deus que me dá salário, não. Eu trabalho pelo meu salário, mas o Senhor tem me sustentado e dado forças para trabalhar. Não só a mim, como a outros também. Esse Deus mágico, esse Jesus mágico, eu não creio nele. Eu não creio nesse Jesus mágico. Não existiu mágica quando Jesus foi esmagado na cruz, foi esbofeteado e cuspido. Não existiu mágica. A Bíblia fala que ele foi moído por mim e por você. Coisa tremenda. Não existiu mágica. Vou ali pegar meu salário, vou ali pegar meu carro, vou ali entrar na minha casa. Não, isso não é bíblico. Esse Jesus lindo que as pessoas criaram. Não, Jesus ficou sem forma, não tinha forma nem formosura. Foi esbofeteado, espancado até a morte. Entregou o seu espírito ao seu Pai. Viveu um momento de escuridão de 3 horas de escuridão no Black Friday dele. No momento que ele levou toda a nossa culpa. 3 horas de escuridão tremenda nesse mundo. Por causa do meu e do seu pecado. 3 horas. E eu estou preocupado com o meu carro do ano. Estou preocupado com a minha casa. Estou preocupado com o meu trabalho. Estou preocupado com o meu dinheiro no banco. Você consegue olhar para a cruz de Jesus sem sentir vergonha? Eu não consigo. Quando o pão, eu ajudo minha esposa a fazer pão, sovar o pão, até ele ficar bem sovado, para depois levar ao forno. Fizeram isso com Jesus, só não lhe quebraram os ossos, porque isso também era uma profecia. Sovaram ele. Sovaram o pão da vida. Sovaram. Eu queria que você pensasse nisso. Esse Jesus bonitinho, de mágica, não existe. Não, existe, que eu conheço, é um Jesus Salvador. Que, claro, me alimenta, me protege, e mesmo que não faça fisicamente, eu sei que eu tenho um lugar reservado com Ele no céu. Mesmo que Ele me leve para lá cedo. Tenho deixado a minha barba um pouco, não mais para ver quantos fios brancos eu tenho, mas eu estou tentando contar quantos restam dos pretos. Estou envelhecendo. E você também. Onde você vai passar a eternidade? Existem duas.
uma com Cristo e uma sem Cristo. Essa sem Cristo é do fogo que não se apaga, do bicho que nunca morre. E a outra é com Jesus, num lugar aprazível, lugar que Paulo não conseguiu descrever, tamanha beleza. Onde você vai passar a sua eternidade? Espero que com Jesus. Por isso, o meu pedido a você é: creia em Jesus. Não vá para o fogo. Esqueça o fogo. Creia em Jesus. Olhe para a cruz. Sinta a sua vergonha lá. Se arrependa dos seus pecados. E creia em Jesus. Para que você possa obter a salvação. Não pelo seu esforço. Não pelo meu esforço. Não pela palavra desse cara que está te falando isso. Não. Mas pela Bíblia. A palavra de Deus. Que eu tenho o hábito de ler e eu gostaria que você lesse também. João 6, 25 ao 40. Muito rico. Não vá pela palavra dessa deficiência. Sou cheio de pecados, assim como você. Mas carrego Jesus no meu coração. Sou salvo por Ele. E gostaria que você fosse para lá comigo. Para estar com Jesus. Que é o mais importante. Que Ele possa mudar a sua vida. Transformando você. Sim, a partir do momento que você crê. A sua oração só será ouvida. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, a sua oração a Deus só será ouvida depois que você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Fora isso, Deus não ouve a oração do ímpio. Não ouve. Não ouve. Não existe base bíblica para Deus ouvir sua oração. Oh, eu amo a Deus. Se você não crer em Jesus como seu Salvador, não existe. Então creia em Jesus. Creia em Jesus. Ele não vai ouvir meras orações aqui ou ali. Não. O mundo jaz no maligno, está entregue à desgraça e à ruína e vai se queimar. Um governo ou outro que possa parecer mais ou menos bom aqui ou ali e prospera o país, mas não confie nisso, isso vai passar. Isso vai passar, você está envelhecendo. Dá uma olhada nas minhas mãos, ficando velhas e manchadas. Sou eu. Não é sou eu, não. É você também. Tem olhado no rosto da minha esposa querida, as manchas e a idade chegando. E quanto mais passa, mais eu amo a minha esposa. Temos uma vida juntos. Creia em Jesus. Se entregue a Ele, abra seu coração. Não deixe para amanhã, porque pode ser hoje o grande dia. Não é? Talvez esteja faltando só você nesse corpo, onde Jesus é o cabeça, é a cabeça do corpo. Mas se entregue a Ele, se entregue a Jesus. E viva feliz com Ele, mesmo diante de todas as tribulações que nós temos nesse mundo. Viva feliz com Jesus, para sempre. Porque Ele virá e vai nos levar. Essa é a minha grande expectativa hoje. A minha grande expectativa, eu creio que é a expectativa de todos os meus irmãos em Cristo. De que Ele venha o mais rápido possível, para que nós possamos sair desse mundo, estar com Ele, que Paulo descreve como sendo muito melhor. Estar com Jesus é muito melhor. Então vamos crer em Jesus. Você, que eu já creio. Minha família já. Minhas filhas já. Meus netos são criados no temor do Senhor. Mas eu estou falando para você, creia em Jesus. Não creia neste velho. Não. Creia na palavra. Porque não importa o bom discurso que muitas vezes é feito. Eu nem estou fazendo um discurso. Esse é um apelo mesmo para que você creia em Jesus. Um apelo da palavra. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entregar o caminho ao Senhor, a coisa às vezes é difícil, mas faça isso. Creia em Jesus e viva eternamente. Que o Senhor possa abençoar o seu dia.